bíblica, ela vem sendo deturpada. É só através do mundo? Não, até mesmo no meio de crentes ou daqueles que cristãos se dizem ser, que estão pregando um evangelho, barateando a graça. Eles estão falsificando o evangelho. Tem muita comida envenenada por aí, pastor Luiz, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela minha, que nós fomos chamados para servir na Assembleia de Deus. Sem dúvida que pentecostais que somos, nós temos mais responsabilidade. Sabe por quê? Quando Jesus diz no seu sermão profético, Mateus 24, 25, muitos dirão: em teu nome fiz isso, fiz aquilo, expulsei, falei línguas. É para pentecostal. Não está falando de tradicional, reformado, não, é para pentecostal. Então a nossa responsabilidade, ela também aumenta. Mas nós sabemos que a ação do Espírito Santo rutina-nos, na nossa vida, faz a diferença. Já temos estudado sobre ele em outros trimestres, de modo que, posto à prova, eles viraram as costas para Deus, pecaram. E por que então eles transmitiram este gênio do pecado a toda a humanidade, ou a sucessão que viria depois deles? Porque eles são os nossos ancestrais físicos, lá no jardim. Você poderia dizer: não estava lá, por que eu tenho essa mesma culpa? Ocorre que, olha que coisa tremenda, no 1:26 do Gênesis, a Bíblia diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra e todo o réptil que se move sobre a terra. Deus estava dando ao homem, ao fazê-lo, ao criá-lo, atributos especiais, específicos, sui generis, ou seja, único do gênero. Só o homem teria esses atributos. E quando faz este homem a sua imagem e semelhança, o fez na perspectiva de que esse homem fosse grato, obediente e leal. Mas na primeira oportunidade, ou posto à prova que foi, ele virou as costas para Deus no primeiro passo, dizendo: não conte conosco, nós não servimos para obedecer. E num segundo estágio, eles, no mais alto nível e grau de traição, eles condenam toda a sua descendência à natureza pecaminosa. Por quê, irmão Fernando? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Sete, seu filho, foi criado, nascido à imagem e semelhança de Adão, que já tinha a eiva, o gene do pecado na sua natureza, na sua carne. De modo que Paulo, na leitura bíblica em classe, ele diz: olha, nem grego, nem judeu, grego ou gentil, são alguma coisa. Se não fosse a misericórdia de Deus na sua e na minha vida, a graça que foi estendida para conosco, nós não iríamos a lugar nenhum e seríamos pecadores sem chances de salvação. A regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. O que é a regeneração? É importante nós entendermos isso. Nós estamos aqui porque nós fomos regenerados. É o que Jesus disse lá em João capítulo 3, versículo 3, para Nicodemo. Ele disse: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas no versículo 5 ele disse: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus, nós estamos todos os dias que estamos na igreja, o reino de Deus se expressando através dos louvores, através da liturgia do culto. Nós sentimos a presença de Deus, mas Deus quer mais que isso em relação ao seu povo. Ele quer que o povo não só veja, mas que adentro também é o reino de Deus. E a água é a água que purifica, é a água que restaura, é a água que regenera. Porquanto a regeneração é o único meio, outro meio não há de se obter a salvação ou o perdão dos pecados. E estão vendendo o evangelho como um produto por aí, que tem levado o povo primeiro a crer, pastor, para depois se arrepender. Esse evangelho é perigoso. Leva primeiro a crer. É tanto louvorzão, é tanto entretenimento,
que leva primeiro a pessoa a crer, para depois se arrepender. É o evangelho epidérmico, ele está muito superficial. Por quê? Porque uma igreja que ela é tratada com entretenimento, a hora que o entretenimento acabar, eles vão virar as costas e vão embora. Se a igreja é alimentada pela palavra, ela vai permanecer, ela vai ficar firme, porque disse um profeta: seca-se a ervas, cai-se a flor, ou murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, a palavra de Deus